Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Roberta Basile e eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que faz parte do meu coração. Ele é muito especial e muito interessante, que é biomecânica. E o meu desafio nesse bate-papo com vocês é explicar como é capaz trazer os conhecimentos que estão dentro das universidades para a nossa realidade de médico veterinário clínico, de medicina esportiva, de fisiologia do exercício, ortopedista, neurologista, fisiatra, médico veterinário que trabalha com reabilitação animal. Então, vamos lá, né? Muito bem. Pessoal, a minha jornada na biomecânica, ela se iniciou no LAFEC, o Laboratório de Fisiologia do Exercício e Farmacologia Equina, que fica dentro da Unesp Jaboticabal, a universidade em que eu me formei. Em 2008, então, eu iniciei os trabalhos junto com o professor Antônio de Queiroz Neto, querido professor Antônio de Queiroz Neto, e mais toda a sua equipe de pós-graduandos, de estagiários, e lá nós iniciamos um projeto muito interessante de avaliação cinemática em equinos, tanto para o estudo, né, dos movimentos desses animais, como também para a certificação de alguns fármacos que nós utilizamos hoje na nossa medicina equina. Foi muito interessante e esse trabalho foi muito enriquecedor. Eu fui de bate-pronta aceita no laboratório, não exatamente por ser médica veterinária, porque eu ainda estava na graduação quando eu comecei lá, mas sim por causa do meu conhecimento prévio de engenharia, né? Então a minha formação em engenharia atraiu a equipe do LAFEC para que eu pudesse contribuir com esses trabalhos de biomecânica e de cinemática. E lá a gente executava uma série de experimentos. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês do momento de gravação real de um experimento que aconteceu lá no LAFEC. Então, como vocês podem ver, né, os animais eram colocados em esteira com velocidade controlada. Esses animais, obviamente, já eram pré-ambientados e eles recebiam alguns marcadores reflexivos, né, no corpo, em regiões anatômicas interessantes para o mapeamento do movimento. Então, movimentos de cabeça, movimento de coluna, movimentos de membros torácicos e também movimentos de membros pélvicos, né? Era muito legal realizar este trabalho lá no LAFEC. Uma vez que as câmeras faziam a aquisição dessas imagens, né? Essas imagens abasteciam um software equivalente a esse que eu estou mostrando para vocês, o Qualisys. Na verdade, na época era um software da Unicamp, desenvolvido pelo pessoal da Educação Física da Unicamp. Muito interessante, capaz então de realizar este mapeamento do vídeo e transformar isso em dados numéricos, tá? Então, a segunda fase, né, desse trabalho de biomecânica, de cinemática, era justamente fazer a transposição dos dados de aquisição do laboratório para dentro dos computadores. E veja, né, ao final desta etapa, eram geradas matrizes e planilhas gigantescas numéricas que eram impossíveis de ser avaliadas manualmente ou mesmo numa planilha de Excel simples. E aí também entrava, né, o meu expertise no processamento de sinais, né, no processamento estatístico desses dados. Então a gente rodava uma série de programas em MATLAB na época para poder realmente transformar essa sopa de números em dados que gerassem algum fruto, algum conhecimento para nós, né?
E ao final disso, então, a gente fazia a obtenção desses gráficos, como tem aqui como exemplo, né, de modificações de angulação de uma articulação metacarpo-falangiana. A gente fazia a obtenção desses dados para poder, então, rodar as análises estatísticas e verificar se realmente tinha tido eficácia ou não aquele tratamento que tinha sido feito e por aí seguia. Muito bem. Esse período, né, que eu fiquei no LAFEC durante a minha graduação, o meu doutorado, rendeu muitos frutos, rendeu muitas publicações para nós, para o LAFEC, para a equipe, rendeu inclusive um prêmio na Bravec em 2010 como melhor trabalho científico, né, a avaliação cinemática de equinos pelo LAFEC. Foi uma época de ouro da minha vida e eu agradeço muito. Porém, eu sempre ficava me questionando, né? De que forma eu posso trazer para minha realidade, inicialmente, né? Para minha realidade de médica veterinária a campo, de equinos, de pequenos animais, avaliação de claudicação, compreensão dos mecanismos de lesão, compreensão sobre quais as melhores formas de tratamento, né? E compreensão também sobre como eu poderia prevenir essas lesões, né? De que forma esse conhecimento da biomecânica poderia auxiliar nessa estrutura. E essa interface entre universidade e campo, né? Entre universidade e realidade, ela é muito difícil, porque eu entendo que não tem como a gente trazer essas estratégias de biomecânica que estão dentro das universidades para o campo. A gente não tem como colocar uma esteira rolante, a gente não tem como colocar marcadores, câmeras de alto desempenho, softwares caríssimos de processamento de dados. Isso não faz parte da nossa realidade. Além da trabalheira que dá, né, a gente fazer toda essa análise, todo esse processamento. Então, eu sempre me questionei muito de que forma eu posso utilizar este conhecimento realmente na prática. Esse conhecimento tão bonito, tão valioso, né? De que forma a gente consegue utilizar isso na prática? Bom, a resposta não foi simples e não foi também pouco dolorosa. Fiquei eu pensando, né, por muitos e muitos anos sobre como eu poderia juntar aqueles conhecimentos que eu tinha da engenharia, né, da graduação na engenharia civil, do doutorado, ou do mestrado, perdão, que eu tinha feito em engenharia aeronáutica no ITA, de que forma eu podia juntar aqueles conhecimentos e trazer para a realidade da biomecânica dos tecidos. Eu já entendia muito bem a mecânica das estruturas, né? Como as estruturas se comportam frente aos esforços, frente aos carregamentos externos e internos. Mas de que forma eu poderia juntar esses conhecimentos? Para mim não estava sendo muito fácil. E aí não tem jeito, né? Quando a gente não consegue juntar sozinho, a gente tem que buscar ajuda. E foi isso que eu fiz. Busquei ajuda da Texas State University em 2010, fazendo o meu primeiro curso de biomecânica, fundamentos de biomecânica, e em 2011 fazendo o curso de biomecânica aplicada. Me ajudou muito, me abriu muito a mente sobre o que realmente era biomecânica, que a biomecânica era muito mais do que só aquilo que a gente via dentro da universidade, mas mesmo assim ainda me trazia muitos desafios. Por quê? Porque estes cursos e todos os cursos que nós temos disponíveis, né, com aprofundamento em biomecânica realmente no sentido mecânico, né, da palavra, eles são voltados para humanos, para movimento humano e para tecidos humanos. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Né, como é que eu vou fazer? Muito bem. Foi aí então que eu me coloquei como desafio literalmente juntar o Lé com o CRE, né? Juntar a engenharia com a medicina veterinária. Para isso eu precisei, obviamente, de muita base, né? Não foi de um dia para o outro. Então eu precisei, a engenharia eu já tinha, né? Mas eu precisei fazer
pós-graduação em ortopedia, eu precisei fazer 2 por falta de uma pós-graduações em neurologia, precisei aprofundar os meus conhecimentos em histologia para realmente conseguir juntar esses conhecimentos e trazer a biomecânica da forma como eu vou trazer para vocês esse ano, em outubro, ok? E aí, pessoal, isso foi um processo que demorou mais ou menos uns 5 anos. Este curso que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, ele é um curso que foi construído após eu ter toda essa base que eu estou falando para vocês, eu aprimorei, eu construí e fui aprimorando, né? Digerindo, mastigando, trazendo para a realidade o conteúdo desse curso durante 5 anos. Ele é um curso que amadureceu já 5 anos antes de eu realmente apresentar para vocês e me sentir confortável de passar um conhecimento que realmente vai ser útil para os médicos veterinários. É a gente observar um animal, por exemplo, realizando um salto e começar a entender o que acontece com esse atleta ou com um paciente que está se reabilitando de fora para dentro. Então, a sequência de estruturação das ideias, né, em biomecânica, ela é uma sequência que tem que vir de fora para dentro. Como assim, Rô, de fora para dentro? A gente tem que começar imaginando todas as forças externas às quais este organismo, este atleta, esse paciente está sofrendo em cada fase daquele andamento, em cada momento que nos interessa. Depois que a gente observa essas forças externas, a gente tem que começar a entender de que forma essas forças externas vão impactar nos tecidos desse atleta, né? Nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, nos ossos, nas articulações, na fáscia. Ok? Veja, uma vez que a gente observou todas essas forças externas, a gente internaliza mais ainda o nosso pensamento para compreender os mecanismos de forças internas em função da própria movimentação dessas estruturas. E dessa forma, pessoal, a gente consegue de fato entender como os tecidos funcionam em seu estado fisiológico, naturalmente, em termos de saúde, como eles funcionam e como eles devem funcionar. E o que acontece com esses tecidos, com essas estruturas, né, com esses componentes estruturais, quando forças externas alteram seu padrão de movimento. Que tipo de lesão acontece? E como essas lesões naturalmente tendem a cicatrizar, né? De que forma o conhecimento da biomecânica vem para nos auxiliar, por exemplo, na estratégia de tratamento do nosso paciente e também na prevenção de novas lesões. E é por isso, então, que eu montei esse curso para vocês, que vai acontecer agora em outubro, com os seguintes tópicos: bases em biomecânica geral, onde a gente vai passar todas as informações de que forma a biomecânica é estruturada. Nós vamos falar sobre a biomecânica clínica do movimento e aí trazer para vocês informações extremamente relevantes de como sucede o movimento fisiológico e os movimentos anormais. Movimentos anormais referentes a claudicações e ataxias. Nós vamos falar sobre biomecânica dos esforços. Vamos compreender como este universo das forças interage com os tecidos. E aí, especificamente, nós vamos falar sobre biomecânica de lesão e reparação de ossos, cartilagens,
tendões e ligamentos, músculos, fáscias, e a partir daí a gente vai juntar num termo que se chama cronoterapêutica, ou seja, com todo esse conhecimento, qual deve ser a estrutura de tratamento para que a gente obtenha o máximo possível de resposta às terapias que são instituídas, tá? E finalmente, pessoal, eu vou passar para vocês, a gente vai, na verdade, trazer uma professora convidada também do LAFEC, ela também se formou lá, professora Carolina Berkman, que ela é formada, tem mestrado e doutorado em fisiologia do exercício de cães e de equinos, é muito legal o trabalho dela, e ela vai dar uma introdução para vocês sobre fisiologia do exercício, para que vocês possam compreender essa importância e estruturar os protocolos de retorno ao esporte ou de retorno à função desses pacientes. Então veja, né? Foi um curso que eu montei justamente pensando na aplicabilidade da biomecânica na reabilitação animal, tá bom? Pessoal, se vocês ficaram interessados, tem um link lá na minha página do Instagram, lá na minha bio. Eu sou doutora Roberta Basile, e tem aqui também um QR Code onde tem a página de divulgação do curso. Um beijão e até mais!